Imagine o brilho do ouro das pirâmides refletido no vermelho profundo das águas do rio Nilo. Milhares de anos se passaram e o nome de Moisés ainda ecoa nos tribunais de justiça, nas instituições religiosas e na base da própria ética ocidental. Ele foi o homem dos contrastes absolutos. Um príncipe que se tornou escravo, um fugitivo que se tornou libertador e um homem que alegava não saber falar, mas que se tornou a voz de uma nação inteira diante do maior império de sua época. Por que a trajetória deste homem, que viveu entre o luxo palaciano e a poeira do deserto, continua a moldar a nossa compreensão de liberdade e direito milênios depois? Tudo começa em um cenário de opressão sistêmica sob a ascensão da 18ª dinastia egípcia. O império estava no auge de seu poder militar e arquitetônico, mas uma paranoia sombria crescia nos corredores de pedra do palácio. O faraó olhava para os hebreus, outrora convidados de honra, e via neles uma ameaça demográfica. O medo de uma rebelião interna levou a um decreto de infanticídio cruel. Todo recém-nascido do sexo masculino deveria ser lançado às águas do Nilo. Era o nascimento de um genocídio planejado, um esforço para sufocar o futuro de um povo antes mesmo que ele pudesse caminhar. No centro desse horror, surge uma figura de coragem silenciosa chamada Joquebede. Ela não era apenas uma mãe desesperada, mas uma estrategista movida por uma intuição divina e uma fé inabalável. Ao colocar seu filho em um pequeno cesto de papiro, cuidadosamente vedado com betume e piche, ela transformou o rio, que deveria ser um cemitério para os hebreus, em um berço de esperança flutuante. O simbolismo aqui é poderoso. A água, que era o instrumento da morte estatal, tornou-se o veículo que levou o libertador diretamente para o coração da família real egípcia. Encontrado pela filha do faraó, o menino recebeu o nome de Moisés, aquele que foi tirado das águas. Moisés cresceu nos jardins de Lótus, cercado pela opulência que poucos no mundo antigo poderiam imaginar. Ele recebeu o melhor da educação egípcia, sendo treinado na ciência avançada dos escribas, nas táticas militares que dominavam o mundo e na filosofia complexa que sustentava a autoridade divina do faraó. Ele estava sendo preparado para ser um pilar do sistema que escravizava sua própria carne e sangue. Imagine o paradoxo psicológico de viver sob um teto de ouro, enquanto, a poucos quilômetros dali, os seus irmãos hebreus gemiam sob o peso dos chicotes nas pedreiras e canteiros de obras. A crise de identidade era inevitável. O momento da ruptura ocorreu quando Moisés, já adulto, saiu de seu isolamento real para observar o sofrimento de seu povo. Ao testemunhar um feitor egípcio espancando impiedosamente um trabalhador hebreu, a máscara da nobreza egípcia caiu para sempre. Em um ato impulsivo de fúria e busca por justiça, Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Naquele instante, ele não apenas enterrou um homem, mas também enterrou sua vida como príncipe. A descoberta de seu crime o forçou a fugir para o exílio, abandonando o status real para se tornar um criminoso procurado. A transição foi brutal. Moisés trocou o palácio pelo deserto de Midian, uma terra árida onde o luxo não existia. Lá, ele encontrou Jetro, um sacerdote que se tornaria seu mentor e sogro. Pelos próximos 40 anos, o antigo príncipe viveu como um simples pastor de ovelhas. Foi um período de desconstrução total do ego. No silêncio do pastoreio, ele aprendeu a paciência, a resiliência e a humildade, qualidades que seriam vitais para o que estava por vir. O deserto purificou o homem que o Egito havia moldado, até que no sopé do Monte Horebe, o extraordinário invadiu sua rotina comum. Uma sarça ardia em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Ao se aproximar, Moisés ouviu seu nome. Ali, diante do sagrado, ele recebeu sua missão:
retornar ao Egito para libertar os hebreus. Ele resistiu, argumentando sobre sua insegurança e sua dificuldade de fala, mas a voz divina foi absoluta. O pastor de ovelhas teria que enfrentar o homem mais poderoso da terra. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. O palco estava montado para o maior confronto de vontades da história antiga, onde a força bruta do império seria testada contra a determinação de um homem guiado por um propósito superior. Moisés retornou ao Egito, investido de uma autoridade que o faraó Ramsés II simplesmente não conseguia conceber. O reencontro nos salões monumentais de Tebas não foi apenas uma negociação diplomática tensa, foi um duelo psicológico e espiritual entre dois homens que, na juventude, haviam compartilhado a mesma mesa e o mesmo teto real. Ramsés personificava a ordem estabelecida, um Deus vivo na terra, sustentado por milênios de tradição e um exército imbatível. Moisés, portando apenas um cajado de pastor, trazia uma exigência que desafiava a própria espinha dorsal da economia e da religião egípcia, a libertação imediata de uma massa de escravos hebreus. A recusa obstinada do monarca em ceder desencadeou uma sequência de eventos sobrenaturais que abalaria os fundamentos da civilização mais poderosa do mundo antigo. As 10 pragas não foram meros desastres naturais, mas uma mensagem teológica devastadora. Cada golpe atingia o coração de uma divindade específica do panteão egípcio, desmascarando a suposta proteção que esses deuses ofereciam. Quando as águas do Nilo se transformaram em sangue, o ataque foi direto contra Hapi, o deus da inundação e provedor da vida. Quando as rãs cobriram cada centímetro de solo, a deusa Heket tornou-se uma maldição onipresente. Até mesmo o sol, a divindade suprema sob a forma de Ra, foi humilhado por uma escuridão tão densa que podia ser sentida fisicamente. O Egito, que se orgulhava de sua harmonia cósmica, mergulhou no caos absoluto enquanto a resistência de Ramsés endurecia, transformando a disputa em uma guerra de atrito espiritual. O ápice desse julgamento divino culminou na última noite, o momento da 10ª praga, carregada de um peso emocional esmagador, a morte dos primogênitos. Enquanto o lamento subia das casas egípcias, os hebreus celebravam a primeira Páscoa, marcando suas portas com o sangue do cordeiro como sinal de identidade e proteção. Aquela refeição, consumida com pressa e prontidão, simbolizava o nascimento de uma tradição milenar que colocava a liberdade acima de qualquer conforto na servidão. A urgência da saída foi imediata. O Egito, que antes agia como um carcereiro implacável, aí agora implorava para que os hebreus partissem em meio ao luto e ao pavor generalizado. Contudo, aí, a liberdade recém-conquistada enfrentou seu teste mais dramático logo adiante, nas margens do Mar Vermelho. Encurralados entre as águas profundas e o exército de Ramsés, que avançava com carros de guerra, o pânico tomou conta da multidão. O clamor por retornar à segurança da escravidão ecoou entre os desesperados. Foi nesse instante de vulnerabilidade que o milagre ocorreu. O mar se abriu. A imagem das águas se erguendo como muralhas laterais, permitindo a travessia por solo seco. É o ápice desta narrativa épica. Quando o exército tentou a perseguição, o mar retornou ao seu curso natural, selando definitivamente o fim do domínio faraônico e lavando as cicatrizes de séculos de opressão. A travessia, porém, era apenas o portal para uma transformação interna lenta e dolorosa. A euforia da vitória deu lugar à realidade brutal da sobrevivência no deserto árido. Homens e mulheres, com mentes moldadas por gerações de escravidão, precisavam aprender a confiar e a se autogovernar. A fome e a sede
tornaram-se testes de caráter constantes. Através do maná, o pão que caía do céu, e da água que brotava da rocha, Moisés tentava ensinar que a verdadeira liberdade exigia uma disciplina ética e uma dependência total de princípios que transcendiam o mundo visível. No terceiro mês de caminhada, eles alcançaram o Monte Sinai. Ali, em meio a trovões e uma fumaça densa, a massa de refugiados foi convocada a se tornar uma nação sob uma nova lei. A entrega dos 10 mandamentos fundou uma ordem moral revolucionária, estabelecendo leis contra o assassinato, o roubo e a idolatria, que valeriam para todos. Entretanto, enquanto Moisés buscava as tábuas da lei, a fragilidade humana se manifestou na base do monte. O episódio do bezerro de ouro revelou que era mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Ao descer e encontrar o caos, a fúria de Moisés e o quebrar das tábuas simbolizaram a fragilidade da aliança. A reconstrução desse pacto exigiria 40 anos de paciência e uma nova geração forjada inteiramente no deserto. A jornada, que deveria ter sido uma marcha triunfal de poucos dias em direção ao norte, transformou-se em uma peregrinação extenuante de 40 anos pelo coração do deserto. Essa demora não foi um erro de navegação geográfica, mas uma necessidade profunda de engenharia social e psicológica. Moisés compreendeu que, embora o povo tivesse saído fisicamente do Egito, o Egito ainda não havia saído de dentro do povo. A geração que viveu sob o açoite possuía uma mentalidade de escassez e dependência que os impedia de assumir a responsabilidade da autogestão. Foi necessário que o sol escaldante do Sinai e o isolamento das dunas forjassem uma nova linhagem de homens e mulheres que nunca haviam conhecido um mestre terreno, senão a própria lei. Moisés atuou como o mentor dessa transição geracional, suportando o fardo de um povo que, diante de qualquer dificuldade, ansiava pelo retorno à segurança servil das cebolas egípcias. Nesse longo período de provação, a autoridade de Moisés foi testada até ao limite, especialmente durante a rebelião de Coré. Coré, um líder influente, instigou uma insurreição política fundamentada no ressentimento e na ambição pessoal, questionando por que Moisés e sua família detinham tanto poder sobre o acampamento. O conflito não foi apenas uma disputa de egos, mas um momento crítico sobre a natureza da ordem e da escolha divina. A resolução drástica dessa revolta serviu como um lembrete severo de que a liberdade conquistada não era uma licença para o caos e que a liderança, no contexto hebraico, era um fardo de serviço e não um trono de privilégios. No entanto, o peso de guiar uma massa de rebeldes por décadas acabou cobrando seu preço no espírito do profeta. Em Meribá, o momento de maior vulnerabilidade humana de Moisés veio à tona, quando o povo, mais uma vez, desesperado pela sede, clamou contra ele. Moisés perdeu a paciência que o caracterizava. Em vez de seguir a instrução de falar à rocha para que dela brotasse água, ele a golpeou furiosamente com seu cajado, em um ato de autoafirmação e ira. Esse lapso, aparentemente pequeno diante de uma vida de obediência, teve uma consequência trágica e simbólica: a proibição de entrar na terra prometida. Moisés, o homem que personificava a lei, teve que aprender da maneira mais dura que ninguém, nem mesmo o libertador, estava acima dos princípios éticos que pregava. Sua falha em Meribá selou seu destino como o líder que prepararia o caminho, mas que não colheria os frutos finais da jornada. À medida que o tempo de sua partida se aproximava, Moisés dedicou seus últimos dias a um legado de palavras. Nas planícies de Moabe, ele entregou os discursos que compõem o Deuteronômio, uma recapitulação emocional e detalhada de toda a trajetória do Êxodo. Ele não falava como um governante, mas como um pai
preocupado, que antevia os perigos da prosperidade e do esquecimento. Moisés insistiu que a sobrevivência daquela nação dependeria menos de seu poderio militar e mais de sua fidelidade à justiça e ao cuidado com os vulneráveis. Ele codificou uma ética que proibia o roubo e o assassinato, mas que também exigia a compaixão, criando um tecido social que unia fé e prática cotidiana. O ato final de sua vida foi marcado por uma solidão majestosa e contemplativa. Sob o comando divino, Moisés subiu as encostas do Monte Nebo. Ali, do cume elevado, ele teve a visão que sustentou seus 40 anos de cansaço, as planícies de Canaã, o brilho distante do Mar Morto e as colinas que abrigariam as futuras tribos. Foi um instante de triunfo espiritual envolto em sacrifício pessoal. Ele viu o objetivo de sua existência realizado e sabendo que sua missão estava completa, mesmo que seus pés nunca tocassem aquele solo. Aos 120 anos, com a mente lúcida e a força inabalada, Moisés faleceu. Seu sepulcro foi ocultado em um vale desconhecido, um mistério preservado para garantir que a memória do homem não ofuscasse a grandeza da mensagem divina. Ao passar o cajado para Josué, Moisés deixou de ser apenas um líder histórico para se tornar o arquiteto da consciência moral e espiritual do mundo. Hoje, milhares de anos depois, sua história nos convida a refletir. Em um mundo de tantas liberdades superficiais, qual dos seus mandamentos é o mais difícil de praticarmos para sermos verdadeiramente livres?